Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Diário Especial, pelo processo da pandemia de coronavírus, todos em casa, fiquem em casa, estamos em casa. E desde aqui, virtualmente, agora vamos conversar com o vereador Marco José de Abreu, Marquito, aqui de Florianópolis, pessoa de Florianópolis, porque está acontecendo em todo mundo, que as instituições, as diversas organizações, coletivos, nós mesmos da imprensa, estamos trabalhando de uma forma diferente, de maneira virtual. Eu quero saber, Marquito de Abreu, bom dia, como está funcionando a Câmara de Vereadores de Florianópolis? Sim, obrigado, Raul. Queria mandar um abraço aí também para todo mundo do JTT, a importância aí do jornalismo alternativo e também independente, especialmente, né? E que faz esse trabalho tão importante de estar cobrindo pautas essenciais que certamente não sairiam na grande mídia, né? Queria dizer, a Câmara de Vereadores de Florianópolis, ela ontem inaugurou sua primeira sessão online da história da Câmara. Nós tivemos uma sessão que iniciou por volta das 14h20 e foi encerrar às 22 horas. Desculpa, iniciou às 16h20 e foi encerrar somente às 22 horas, né? Então foi uma sessão longa. Nós tivemos inicialmente uma mensagem do prefeito e posteriormente uma fala do secretário de Saúde. E o secretário de Saúde, após a fala dele, ele ouviu os vereadores e tirou as dúvidas individualmente por vereador, né? E após isso, a gente votou, apreciou um projeto de resolução da Câmara que regulamenta o funcionamento das sessões virtuais ou sessões online, vamos chamar assim, nesse período especial, né? Então, essa votação ela aconteceu por volta das 21h30. Esse projeto de resolução ele vem acompanhado de um ato da mesa, né? E o vereador Afrânio, representando o grupo de partidos de esquerda, fez algumas emendas a esse projeto de resolução, do qual a gente tentou apreciá-los, mas foram todas derrubadas, essas emendas, né? Uma delas era bem importante, que garantia vamos chamar assim, a obrigatoriedade de somente apreciar as matérias correlacionadas ou correlatas ao tema do Covid-19, né? E que não tenhamos matérias estranhas nesse formato de sessão online, né? Marquito, uma pergunta antes de alojar a segunda matéria. Há algum temor de que os setores conservadores se utilizem desta nova situação para passar matéria, digamos, por baixo do computador, digamos agora, antes a gente falava por baixo do tapete, né? Há algum risco disso? Vocês observam com preocupação isso? Você me escuta, Marquito? Raul, eu tive dificuldade de escutar, travou bastante, eu não entendi a tua pergunta, por favor. Sim. Vamos repetir a pergunta. O público, a gente já sabe que estamos com esta problemática de internet, a internet está muito pesada, o mundo todo está se manejando por internet. Há algum temor da bancada popular, da bancada de esquerda, de que os setores conservadores mais vinculados aos grandes negócios da cidade possam aproveitar as reuniões não presenciais, as teleconferências, para aprovar alguma matéria que não seja do proveito da população? Sim, exatamente, Raul. A batalha feita ontem na sessão da Câmara e a tentativa de colocar estas emendas no projeto de resolução que regulamenta a sessão nesse período especial de sessões online, justamente era tentar colocar a trava, que eram essas duas travas. A primeira é que somente apreciará matérias exclusivamente correlacionadas ao Covid. E a segunda trava era todas as matérias que fossem para o plenário ser votadas, como elas não passam
nas comissões, elas deveriam ser apreciadas e homologadas pelas lideranças de bancadas ou lideranças de blocos. Correto. Mas Das essa lideranças de proposta... bancadas. E foi derrubada Essa proposta não passou. Não passou. O que está em vigência, o projeto de resolução, é que a mesa diretora, a presidência da Câmara, tem total atribuição de fazer a pauta da sessão. Eles têm toda a liberdade de poder fazer as escolhas do que vai ser pautado, certo? Então aí, respondendo a tua pergunta, abrem brechas para que outros interesses sejam votados. A grande preocupação nossa é que tem um projeto, são 2 projetos que somados alcançam um valor de 100 milhões de reais de empréstimo para a continuidade das obras de infraestrutura chamada asfaltaço, por exemplo. Que continue o tema, por exemplo, da reforma da Previdência, que está na Câmara e que é algo... O projeto de resolução, ele derruba a obrigatoriedade de tramitação nas comissões e ele dá liberdade para o presidente e a mesa diretora fazer a pauta da ordem do dia do que vai ser votado online. Então, sim, respondendo concretamente, sim, existe aí um grande risco de matérias que não têm nenhuma relação com o Covid-19 estarem sendo pautadas e votadas diante do que aconteceu ontem, da aprovação do projeto de resolução, né? De qualquer forma... Marco José de Abreu, desculpa, quais são as matérias que estão na casa, tramitando na casa, se tiver relacionadas com o Covid-19? Sim. O que aconteceu é que na sexta-feira, a mesa diretora, o presidente da Câmara, abriu um protocolo virtual para protocolar projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projeto de lei complementar e assim por diante, correlatos ao tema do Covid-19, certo? Nós, por exemplo, fizemos um projeto de lei para alterar a lei dos benefícios sociais, para ampliar, para não ficar apenas restrito ao CAD único, mas que seja instituído um cadastro emergencial para os trabalhadores informais, para os autônomos, profissionais liberais, artistas e assim por diante, que não se enquadram no CAD único, porém são hoje altamente precarizados e que são os que mais estão sentindo a depressão econômica resultante da crise sanitária do Covid-19, né? Nós também alteramos o decreto do prefeito Jean Loureiro sobre o benefício social chamado Bolsa Alimentação. A gente fez um decreto legislativo alterando o decreto do prefeito, ampliando, ele restringiu a apenas 1.800 famílias que recebem Bolsa Família, mas que têm seus filhos vinculados à rede pública municipal. E nós ampliamos para que o Bolsa Alimentação fosse destinado a todas as famílias que estão vinculadas ao CAD único, né? Então, é isso. Umas perguntas... A vereadora... Sim. Tá. A vereadora Carla Aires também protocolou projetos relacionados ao abastecimento de água, por exemplo, e assim por diante. Agora começam a aparecer projetos de lei relacionados ao Covid, né? Uma última pergunta, e te agradecendo e desculpando a audiência, estamos tendo alguns travamentos, né, naturais neste encontro com o vereador Marco José de Abreu, Marquito, do PSOL de Florianópolis, mas se escuta perfeitamente e se assiste ao vereador. Temos uma preocupação expressada, bem localizada aqui em Florianópolis, um par nas últimas horas. Uma tem a ver com algumas empresas de telefonia, de call center, como são conhecidas, que não estão liberando seus trabalhadores. E a outra preocupação é aí, no microcentro, no Centrinho Velho de Florianópolis, onde tem instituições como o Arco-Íris, tem alguns lugares de encontro, alguns bares, onde tem pequenos comerciantes, pequenos artesãos, artistas,
produtores culturais que realmente já estavam numa situação muito difícil desde 2016 para aqui, e agora a situação fica pior ainda. Algum projeto, se poderia estudar algum projeto vinculante com o Estado de Santa Catarina, em que esses comerciantes, esses produtores culturais que estão afincados naquele pequeno espaço, o próprio Instituto, enfim, tenha alguma facilidade no sentido dos tributos que pagam, por exemplo, municipais, impostos, IPTU, varrido e limpeza, mas também conectados com o Estado, luz elétrica, enfim, esses serviços, água da Casan, esses serviços de águas sanitárias, algum projeto na Câmara de Vereadores nesse sentido para aliviar e para que esses espaços possam sobreviver o processo da pandemia e, no caso dos que trabalham voluntariamente, tenham melhores condições de fazê-lo? Sim. Foi aprovado na Assembleia Legislativa o não corte desses serviços de água, energia elétrica, nesse período de 4, acho que foram de 3 meses, né? Mas está se falando de adiamento Sim, de pagamento. Estou te falando sim, eu de acho eliminação. Nós fizemos um mandato, a gente está desde o dia 18 trabalhando de forma remota com um mandato chamado mandato de emergência, né, o gabinete de emergência. A gente fez uma carta com 19 pontos. Um dos pontos foi enviado para a presidência da Celesc e também da Casan para o não pagamento das taxas ou tarifas de energia elétrica e água e esgoto. Esse foi um pedido nosso. O segundo que a gente vai protocolar, não como projeto de lei, mas como indicação, é que o ISS daqueles que prestam serviços nessas regiões, eles sejam abatidos durante o período de quarentena e que esteja valendo o período de quarentena. Já existe um movimento para que isso aconteça, né? Existe aí a gente acha que tem que, tu falaste muito bem que o sistema já estava altamente em crise. Nós temos mais de 50 mil famílias que são trabalhadores informais na cidade de Florianópolis, 50 mil famílias, uma cidade de 500 mil habitantes. Então a gente coloca aí que aproximadamente 200 mil pessoas vivem da informalidade, é quase a metade da população, e que não aparece nos indicadores, e que são pessoas, são artistas, são profissionais que montam seus pequenos negócios e que às vezes tem um ou outro familiar ou mesmo que trabalham com eles. Então, todas as pessoas não têm nenhum capital de giro, não tem, para uma semana, acabou, vai ao fundo, né? E esses profissionais, inclusive, trabalham na semana para pagar a semana seguinte. Então, a gente sente, eu tenho acompanhado várias iniciativas solidárias, autogestionadas, as campanhas solidárias estão muito, muito presentes, né? E tenho acompanhado os grupos de artesãos, aqueles que fazem feira, aqueles que são artistas de rua, os artistas mesmo, cantores que dependem dos bares e restaurantes para funcionar, e assim por diante. Então, de fato, a gente tem que agora, nesse momento, pensar no que é mais emergente, que é a questão da fome, da alimentação, do acesso à água, dos meios para garantir, nessa crise sanitária, que eu chamo de uma crise sanitária e econômica, ela ter que vir junto com instrumentos do Estado. Então, o acesso à água, o acesso ao saneamento básico, o acesso a equipamentos de proteção individual são necessários. Mas também a gente tem que ver do ponto de vista da economia, porque os bancos não deixam de cobrar os juros. Os estados não deixam de salvar as grandes corporações. Por que agora o velho da van não faz tudo aquilo que ele deixou, sonegou para o Estado, ele não recupera e coloca? Porque eles não forçam, fecham suas lojas, retira seus produtos, distribui para a população. É o momento da gente também forçar e demonstrar o quanto injusto é esse país, que já chegou a ser a 8ª economia do mundo. E nesse ponto da injustiça que nós temos que trabalhar agora, nesse momento, né? Muito bem. Vereador Marcos José de Abreu, Marquito, amigo desta casa jornalística, companheiro de lutas, considere este espaço livre, use ele quantas vezes você achar oportuno, quantas vezes você quiser, também o espaço escrito do nosso portal, através justamente desses projetos. O primeiro projeto que já vocês encaminharam seria importante, nós agradeceríamos.
a redação agradeceria que você veiculasse para nós dar mais publicidade também junto ao nosso público e para que as pessoas possam defender essas ponências em favor da vida, da saúde e, sobretudo, da área social, dos setores sociais mais vulneráveis. Muito obrigado, Marquito. Muito obrigado, Raul. Obrigado, JTT. Estarei encaminhando aí tanto a carta que nós fizemos com as 19 propostas, conjuntamente com os projetos que foram protocolados. Valeu, obrigado aí para todo mundo. Bom trabalho aí. Fique em casa, galera, por favor. Quem puder, né? Quem tem esse privilégio também de ter casa. Continua você com a edição, Jana Machado. A gente volta de algum outro lugar. Mas hoje a gente não volta mais. Só voltamos amanhã, quarta-feira. Um grande abraço. Bom trabalho, Jana Machado.